O som dos sinos ecoava pelo Vaticano, enquanto o padre Miguel lia a carta que acabara de receber. As palavras eram claras, mas carregavam um peso sombrio. Um pedido oficial, enviado por uma diocese do Brasil, clamava por ajuda em uma vila remota. Os rumores eram perturbadores. Mortes inexplicáveis, corpos drenados de sangue e uma comunidade mergulhada em medo e superstição. Miguel sabia que sua vocação como exorcista raramente o preparava para o que estava por vir. Enquanto o padre dobrava a carta com cuidado, seus pensamentos eram invadidos por memórias de seu último caso. Ele sabia que o mal se apresentava de muitas formas, mas a menção de vampiros despertava algo diferente. Não há espaço para lendas, ele murmurou. Mas no fundo sentia que essa missão seria diferente. O cardeal responsável reforçou a urgência. Você será nosso enviado. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. A viagem ao Brasil foi longa e silenciosa. No avião, Miguel segurava um pequeno rosário de madeira, seu refúgio em momentos de dúvida. Os passageiros ao seu redor não faziam ideia do peso que ele carregava. A vila para onde ele iria era praticamente desconhecida no mapa, isolada entre montanhas e densa floresta. Por que Deus me enviaria para um lugar assim? Ele se perguntou enquanto olhava pela janela para o céu escuro. Ao desembarcar, a atmosfera era opressiva. Miguel sentiu um calor sufocante, mas era mais do que o clima tropical. Era a sensação de algo maligno à espreita. Um homem o aguardava no aeroporto, segurando um cartaz improvisado com seu nome. Sou João, vou levá-lo até a vila, disse o homem com um sotaque carregado. Seu olhar inquieto denunciava que ele sabia mais do que deixava transparecer. Durante o caminho pela estrada esburacada, João tentava explicar os acontecimentos. As pessoas têm medo de sair à noite, padre. Dizem que há algo nas sombras. Os corpos não é normal. Nem mesmo os animais querem se aproximar. Miguel apenas ouvia, tentando entender a dimensão do que enfrentaria. O cenário ao redor se tornava mais denso e sombrio a cada quilômetro percorrido. Chegando à vila, o padre notou que o lugar estava mergulhado em uma quietude anormal. As poucas pessoas que circulavam evitavam contato visual e fechavam as portas assim que o sol começava a se pôr. Na igreja local, o padre Antônio, velho e cansado, o recebeu com um abraço rápido. Que Deus te abençoe, Miguel. Precisamos de sua fé e coragem aqui. O mal tem se espalhado. Naquela noite, Miguel decidiu caminhar pela vila. Apesar dos avisos, ele sentia que precisava entender a essência do problema. Ao passar por uma casa abandonada, ele viu algo que gelou seu sangue. Marcas de unhas na madeira, como se algo ou alguém tivesse tentado entrar à força. Um cheiro de ferro no ar indicava que ali algo terrível havia acontecido. De volta à igreja, Miguel orou intensamente. Ele sentia a presença de algo observando, mas não sabia de onde. Seus pensamentos eram interrompidos por gritos distantes. Ele saiu correndo em direção ao som, encontrando um grupo de moradores ao redor de um corpo desfigurado. É o terceiro esta semana, sussurrou uma mulher. O medo nos olhos deles era quase palpável. Enquanto examinava o local, Miguel percebeu algo estranho. Símbolos desenhados no chão, cobertos de terra. Eles não pareciam cristãos, mas carregavam uma energia obscura. O padre Antônio apareceu ao seu lado. Isso não é obra de Deus, Miguel. Há algo antigo e sombrio trabalhando aqui. Precisamos agir rápido. Nos dias seguintes, Miguel começou a reunir informações. Ele percebeu que muitos dos moradores tinham histórias sobre desaparecimentos, mas ninguém queria falar abertamente. Uma jovem, Maria, finalmente se aproximou. Eu vi algo nos campos. Era rápido, com olhos vermelhos. Não era humano. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. Miguel sabia que precisava confirmar o que enfrentava. Ele começou a organizar vigílias noturnas, mas poucos moradores se voluntariaram. Durante uma dessas noites, ele sentiu uma presença nas árvores ao redor. Era como se algo o observasse, mas não atacava. Ele percebeu que o mal queria testar seus limites antes de agir. Uma manhã, Miguel acordou com um envelope deixado na porta da igreja. Dentro, havia uma carta escrita com pressa. Não confie em todos aqui.
O mal não está apenas lá fora. O aviso o deixou desconfiado. Quem teria enviado aquilo? E o que significava? Ele começou a olhar para as pessoas ao seu redor com uma desconfiança crescente. Ao investigar a floresta próxima à vila, Miguel encontrou uma pequena cabana que parecia abandonada. Dentro, ele descobriu velas apagadas e símbolos desenhados nas paredes. O lugar parecia um altar, mas não para Deus. Ele pegou uma peça de pano encontrada no chão, suja de sangue seco, e guardou como evidência. A tensão na vila aumentava. As noites se tornavam mais longas e o medo transformava as pessoas. Alguns moradores começaram a acusar uns aos outros de serem cúmplices das mortes. Miguel tentou acalmar a todos, mas sabia que o pânico era difícil de conter. Ele precisava encontrar respostas antes que o lugar se tornasse um caos. Naquela noite, enquanto orava sozinho, Miguel ouviu passos atrás de si. Virando-se rapidamente, viu apenas a sombra de algo desaparecendo pela porta. Ele sabia que estava sendo caçado, mas também sabia que precisava resistir. O combate estava apenas começando. Miguel passou a noite em claro, os passos do intruso ecoando em sua mente. Ele sabia que algo estava próximo, mas não podia identificar de onde vinha. Na manhã seguinte, o padre Antônio foi encontrado inconsciente nos degraus da igreja, com cortes profundos nos braços. "Eles estão nos cercando", murmurou. Para Miguel, isso não era apenas um ataque, era um aviso. O tempo estava se esgotando e o mal ficava mais ousado. Com o clima na vila à beira do desespero, Miguel decidiu explorar a cabana novamente, desta vez acompanhado por João. Dentro, encontraram uma passagem subterrânea. Um cheiro de decomposição impregnava o ar. O mal se esconde nas profundezas, pensou Miguel. Armado com sua cruz e água benta, ele desceu, mas cada passo o fazia questionar sua coragem. O corredor escuro parecia infinito, até que eles encontraram uma porta pesada de madeira. A porta estava trancada, mas João revelou uma chave que encontrara em sua própria casa. "Não sei como isso chegou lá", confessou perturbado. Ao abrir, a cena era aterradora. Esqueletos alinhados nas paredes e marcas de garras no chão. No centro, um trono improvisado feito de ossos. "Isto é um altar para algo antigo", Miguel concluiu, sentindo o ar pesado ao seu redor. Uma presença invisível parecia observá-los. De repente, João caiu no chão, agarrando o peito como se estivesse sufocando. Miguel rezou fervorosamente enquanto despejava água benta sobre o amigo. João recuperou a consciência, mas estava pálido e com olhos assombrados. "Eles estão aqui, dentro de nós", disse ele, antes de desmaiar. Miguel percebeu que o mal não era apenas físico, era uma força que corrompia as almas das pessoas. Miguel retornou à vila carregando João. Lá, encontrou os moradores divididos. Alguns queriam abandonar o lugar, outros culpavam o padre por atrair o mal. Enquanto tentava acalmar a situação, Maria apareceu com uma expressão alarmada. "Padre, achei isso na floresta." Ela trouxe um pedaço de tecido ensanguentado com um símbolo que Miguel reconheceu como ocultista. Era uma prova de que alguém dentro da vila estava envolvido. A desconfiança entre os moradores cresceu. Miguel decidiu realizar uma missa especial para unir a comunidade, mas também para observar os rostos e comportamentos de todos. Durante a cerimônia, um homem desmaiou e começou a se contorcer. Seu corpo parecia estar em chamas invisíveis. Miguel rapidamente abençoou o homem, percebendo que ele estava possuído por algo antigo e poderoso. A batalha espiritual estava apenas começando. Após a missa, Miguel interrogou o homem possuído, mas ele não se lembrava de nada. "Alguém aqui nos trouxe isso?", disse Miguel aos moradores. Ele sabia que precisaria investigar cada casa para encontrar a origem do mal. Enquanto isso, uma tempestade começou a se formar no horizonte, como se a própria natureza sentisse a presença maligna. A noite prometia ser longa e aterrorizante. Enquanto a tempestade rugia, Miguel encontrou outra pista na casa de um aldeão. Um diário com anotações sobre rituais antigos. Os textos mencionavam sangue puro como parte de um sacrifício para despertar uma entidade adormecida.
Miguel percebeu que os ataques não eram aleatórios. Alguém estava conduzindo um ritual. Ele precisava descobrir quem antes que o próximo sacrifício fosse feito. Naquela mesma noite, Miguel foi acordado por um grito vindo da igreja. Correu até lá para encontrar Maria ajoelhada, chorando diante do altar. "Eles levaram minha irmã", gritou. O coração de Miguel apertou. Ele sabia que o tempo estava acabando. Reunindo os moradores mais corajosos, ele formou um grupo para vasculhar a floresta em busca da jovem desaparecida, enfrentando a escuridão que parecia viva. A floresta era um labirinto de sombras e ruídos inquietantes. No caminho, o grupo encontrou marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado. As pistas os levaram até uma clareira iluminada por tochas. No centro, a irmã de Maria estava amarrada, cercada por figuras encapuzadas. Miguel percebeu que estava diante do covil do inimigo e que um sacrifício estava prestes a acontecer. Miguel agiu rápido, invocando a proteção divina enquanto jogava água benta sobre os encapuzados. Eles se dispersaram como sombras ao contato, mas um deles avançou contra ele, mostrando dentes afiados e olhos brilhando no escuro. O padre não hesitou. Segurou sua cruz firmemente e recitou orações que ecoaram como trovões na clareira. O vampiro recuou, mas não sem deixar uma ameaça. "Você não pode nos deter." Resgatando a jovem, Miguel e o grupo retornaram à vila. Lá, ele organizou uma vigília para fortalecer a fé dos moradores. "O mal se alimenta do nosso medo e divisão", ele disse. No entanto, Miguel sabia que o confronto final ainda estava por vir. Ele precisava selar o portal aberto pelos rituais antes que mais criaturas emergissem. A cabana na floresta seria o campo de batalha definitivo. Ao retornar à cabana, Miguel encontrou o lugar completamente transformado. Símbolos brilhavam nas paredes, e uma energia opressiva tornava difícil respirar. Ele começou a rezar, mas foi interrompido pela figura encapuzada que parecia liderar os rituais. "Você acha que pode nos deter? O mal já está entre vocês." Miguel respondeu com determinação. A luz sempre vence a escuridão. E então começou o exorcismo mais difícil de sua vida. A batalha espiritual foi intensa, com a cabana tremendo como se estivesse viva. Miguel sentia o peso de cada palavra que pronunciava. No final, uma explosão de luz tomou conta do lugar, e o silêncio reinou. Os símbolos desapareceram, e a energia maligna se dissipou. Miguel sabia que havia vencido aquela batalha, mas também sabia que a guerra contra o mal era interminável. De volta à vila, a paz parecia ter retornado, mas Miguel sentia que algo ainda estava fora do lugar. Ao se despedir dos moradores, ele percebeu que João evitava seu olhar. "Você nos salvou, padre", disse João, mas Miguel sabia que a luta interna de cada um continuaria. Ao partir, ele deixou uma mensagem. A verdadeira vitória não está em destruir o mal, mas em não permitir que ele encontre morada dentro de nós.